Vamos para a 10ª e última lição do coronavírus para a gestão empresarial? Pois é, essa para mim é a mais crítica para resolver todos esses problemas aqui de cima, diante dessa pandemia aqui e dessa crise econômica que está estragando a vida de muita empresa. Se chama liderança. Liderança não é um tema novo, né? Há séculos que já se estuda e se desenvolvem modelos de liderança para serem passados, principalmente Forças Armadas falam muito disso aqui, né? E hoje a gente fala muito de liderança para essa nova economia digital e a gente começa a ver a fragilidade dos gestores existentes nas empresas, da grande maioria, diante de novos modelos de operação de negócios, de gestão de negócios, como métodos ágeis. Muitos não sabem do que se trata, não sabem liderar diante disso. Operações enxutas, Lean, com seus 60 anos, a maioria não sabe fazer gestão em cima disso, liderar num ambiente enxuto. E transformação digital. Tem um vídeo aqui no canal que eu mostro uma pesquisa do MIT Sloan Management que disse o seguinte: 80% dos entrevistados acreditam que talvez 40%, nem isso, dos profissionais das suas empresas estão preparados para lidar com esse mundo digital. Do que dirá líderes. Os líderes parece que ficou em torno de 10%, 12%, os que passaram num teste assim de conhecimento mínimo de transformação digital. Então, gente, assim, ó, a liderança, ela precisa ser, diante de todos aqueles modelos tradicionais de liderança, eu vou, ao invés de ficar criticando aqui, eu vou dar uma dica de por onde vocês devem trabalhar sua competência de líder diante das suas empresas, tá? Não precisa ser só o dono, pode ser gestor mesmo, ele tem que ser líder, ele tem que ser, primeiro, visionário, ele precisa passar um cenário que seja desejado por todos. Não dá para ficar só reclamando, não dá para ficar só mostrando o lado vazio do copo, que é a metade vazia do copo. Eu preciso ser construtivo, eu preciso ser inspirador para sair desse grande problema. Não é com pessimismo e com uma visão distorcida de tudo que eu vou mudar o jogo aqui. Então, primeiro ponto, visionário, e não aquele otimista romântico sem bases factuais. Ou seja, um visionário baseado em dados, baseado em fatos, baseado em capacidades possíveis de serem desenvolvidas e transformadas no curto prazo. Segundo ponto, um líder coach. Um líder coach que realmente foque no alto desempenho das suas equipes para chegar no alto desempenho da sua empresa. Agora, eu vou dizer, sim, não adianta chorar sobre o leite derramado. É tarde demais de fazer um processo que geralmente é longo. Eu diria o seguinte: use parceiros que já saibam fazer determinadas coisas aqui em capacidades para ajudar vocês com os talentos de vocês a conquistarem esses melhores resultados. Eu já falei isso nessa lição e aí eu vou dizer, é da liderança orientar isso. É da liderança dar autonomia. Então, lembra que eu já falei aqui? A questão de propósito. A questão de maestria, olha o líder coach aqui, e autonomia, vem o terceiro modelo de liderança, o líder participativo, que confia nos talentos, traz parceiros que ele confia também e dá autonomia para eles desenvolverem soluções para esses problemas de cima. É esse tipo de liderança que a gente quer, e não aquela liderança coercitiva que gera medo, de comando-controle, que fica olhando as tarefinhas e quer saber se a pessoa está trabalhando ou não. Gente, isso não é que não está na moda, não é que não é moderno. Isso é ineficiente, ineficaz, você vai morrer abraçado nos seus controles. Segundo, que a gente não quer, que é um outro tipo de liderança, é a liderança modeladora, que somente do jeito dela é que vai funcionar. Isso é um grande problema, porque assim, ó, várias questões, vários problemas que esse líder não viu, não experimentou ainda, serão colocadas à prova. Ela vai ter que experimentar, aprender. Então ele não é o dono da razão, ele não tem a solução diante de um problema complexo. Então esses líderes modeladores também não vão funcionar e são típicos da economia clássica e estão aqui agora retardando a recuperação de resultados.
E por fim, aquela liderança afiliativa, que não decide nada para evitar conflitos de interesse e manter a sua posição política, sua hierarquia, ou seja, eu vou tentar fazer de conta que nada está acontecendo para tentar manter meu cargo, minha posição. Gente, chegou um momento que agora todos os problemas virão à tona. Então, esse tipo de liderança vai morrer, ele vai ser eliminado da organização. Porque não temos tempo para isso. A gente precisa de todos os recursos pensando em soluções e executando nossas iniciativas. Então a minha mensagem final, que é aquela frase de sempre, vai assim, a frase de sempre, que eu sempre digo uma frase que é a principal lição em cada uma delas aqui. A minha para a liderança é a seguinte: empresas que atraem e desenvolvem líderes visionários, coaches e participativos, estimulando novos modelos de gestão e cultura, aceleram o processo de evolução organizacional. Neste exato momento, eu diria que aceleram o processo de recuperação de negócios, que é o que vocês mais querem, tá? Eu espero ter sido útil também com essa lição aqui de liderança e a gente encerra o nosso ciclo aqui de 10 lições do coronavírus para a gestão empresarial. E no próximo episódio nós vamos fazer uma compilação de tudo isso aqui e fazer um fechamento, uma conclusão, tá? Um grande abraço e volte aí no próximo vídeo.